Lucas Nutti, nossa, é o aquariano dos bons, da minha geração, né? E muita gente boa. Assim, eu fiz questão também de convidar ele para um papo, por ele ser dessa minha geração. Se eu não me engano, também acho que ele estudou na Gaia. Acho que não, ele estudou lá na Gaia, né? A gente não estudou junto, mas né, a gente é dessa mesma geração. E eu sou mega fã do trabalho dele, assim. Na época tinha evidência, né? No sentido da internet e tal. E ele, né? Tava ali, por ali. Eu falei, nossa, esse menino aí, eu preciso bater um papo com ele. E a gente falou sobre a Vênus, sobre amor, sobre a casa 5, sobre essa expressão, assim, sabe? E foi um puta aprendizado com ele também, assim, muito, muito rico. Você vai adorar. Vamos lá, bater esse papo aí. Lucas Nutti. Ó nós ao vivo, para mais um bate-papo aí. É um presente, né? Do Lucas Nutti, astrólogo, tarólogo, artista também, ter aceitado o convite pra gente bater um papo aí, falar sobre os prazeres, né? Que a gente encontra no mapa astral, os prazeres da alma, né? E aí, relacionando um pouco com o tema, né? Que eu trato por aqui, né? No trato da dependência química usando a astrologia, eu penso sempre que trazer para a pessoa o que ela se encanta, o que ela gosta, é um caminho também, né? De apresentar para ela um outro olhar para a vida, né? Buscar um prazer saudável, buscar uma realização. E é um presente falar disso, né? E o Lucas chegou por aqui, eu vou puxar ele e a gente vai dar início. Eu tenho certeza que vocês vão. Então vamos lá. Vamos lá. Chegando. Certo aqui. Vamos lá. Mesmo quando dá as falhadas, né? Como é que puxo aqui? Aqui. Agora acho que vai. Dei uma atrapalhada aqui, mas agora acho que vai. Vamos lá. Aí. Oiê, Lucas. Oi! Eita, finally! E aí, querido? Tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço. E para a gente bater esse papo aí. E para mim é um presente, como a gente estava falando um pouco agora, eu também aprendo muito desses bate-papos aí toda semana. E aí fala um pouco de você, se apresenta. Vai lá. Ah, muito bem. Bom, meu nome é Lucas Nutti, eu sou astrólogo, tarólogo e professor de astrologia. E escrevo aí no Instagram todos os dias, enfim. E não conheci o Rodrigo, que, aliás, conhecia assim de. Você falou que tinha a impressão que me conhecia, né? Eu acho que a gente nunca se viu pessoalmente, mas eu te via, na verdade, eu te conheço de rede social. Tipo, de ver por aí, você fazendo, via as lives com algumas lives com algumas outras pessoas. E aí é meio daí mesmo. Então é isso. Legal, legal. Eu tive a impressão de te conhecer pelo papo, né? Acho que pela empatia. E aí, por falar de astrologia, eu fiquei olhando, afinal, eu conheço você já chamando pelo primeiro nome, como se fosse íntimo já. Mas o grande lance é assim, esse processo de falar do céu e ajudar as pessoas e trazer um novo olhar, né, nesse processo, assim, aproxima a gente, né? No final, a gente está aqui como aprendiz, né? Essa troca é o que enriquece, né? A gente percebe isso, né? A gente aprende trocando, ouvindo, né? Percebendo. Né? E é muito legal, né? Muito legal ter você aqui. E, e é isso, vamos lá, falar do encanto da alma, né? Olhando pelo mapa astral. E fala um pouco disso aí. O que você pensa disso aí? Você achou que eu encharquei demais no tema, não? Você achou que o quê? Eu encharquei demais no tema? Não, eu achei bonito e eu fiquei refletindo sobre ele. Eu falei, o encanto da alma. Eu fiquei a semana inteira assim, o encanto da alma. Eu escovar o dente, o encanto da alma. Né? Eu falei, puxa, como é isso, né? O encanto da alma. É legal porque ele é dúbio, né? Porque esse próprio título já dá aí
a margem para o que é que encanta a alma e, ao mesmo tempo, a alma como o próprio encanto, né? É, eu vou começar por um planeta. Para falar desse assunto, eu acho que tem uma coisa que foi uma coisa que eu li, eu não me lembro aonde, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi sobre Vênus, já que a gente vai falar de encanto, que eu... Quando a gente aprende o que significa Vênus, né, aquele símbolo, eu vou fazer aqui, vou seguir um caminho, tá? Vou chegar em algum lugar. Parece desconexo agora, mas isso tem uma explicação, tá? Peraí. O símbolo da Vênus, né? Esse símbolo, esse círculo e essa cruz. Né? A gente aprende, então, que o círculo é o espírito e a cruz é a matéria. Né? E no caso da Vênus, a gente tem o espírito sobre a matéria. Ou a Terra, né? Materializando ou concretizando aquilo que vem de uma determinação superior. Então, quando a gente fala de encanto, prazer, beleza, romance, relacionamento, gosto, né, a gente fala da Vênus, e aí não dá para não vir na nossa cabeça as comédias românticas, né, essas coisas bonitinhas, né, e a gente fica na Vênus como se ela fosse assim uma grande tapada, né, que fica nessa coisa assim mais, ai, que bonitinho, né, assim como, né, então, e aí a gente e eu acho que isso faz, quando a gente vai falar de astrologia, a gente dá um pouco de menos atenção para esse planeta ou colocar ele totalmente na questão dos relacionamentos afetivos, né? Porque Vênus é relação afetiva. É o que eu mais escuto de pessoas que não estudam astrologia muito séria, mas assim, tem uma curiosidade, dá uma lida, né? Vênus é amor, não é? Mas tem mais aí. E eu acho que dentro, se a gente está pensando em autoconhecimento, em autodesenvolvimento, né? À luz da astrologia, acho que é importante a gente cavar um pouquinho mais, né? Sobre o que cada planeta representa. E veja, a Vênus, quando você falou o encanto da alma, né? Até mesmo dentro dessa questão do trabalho que você faz e na vida mesmo, né? A gente não usa a nossa Vênus direito, parece, sabe? A impressão que eu tenho é que, assim, tudo que a Vênus simboliza no campo do prazer, do afeto, do gosto, a gente joga no relacionamento afetivo, por exemplo, né? Porque a gente aprendeu que a Vênus é relacionamento afetivo. Mas a gente também sabe que a Vênus é um planeta de arte. Por quê? Né? Eu sou artista e eu fiquei me questionando, a Vênus é arte. Tá, conceitualmente eu entendo, mas na prática... E aí, né, nesses anos de estudo, atendimento, você entende que a criatividade que está ligada ao planeta Vênus, ela é nada... E quando a gente fala para as pessoas assim, é preciso exercitar sua criatividade, ou estar numa fase mais criativa, as pessoas não sabem exatamente o que isso significa, né? Inclusive, uma pessoa, uma vez, uma consulta, me parou, estava toda nessa explicação da criatividade, da importância da criatividade naquele momento na vida dela. E ela falou, Lucas, o que é criatividade para você? Aí eu dei uma resposta, mas eu fiquei pensando a semana inteira nisso, né? O que é criatividade? A gente fica falando de criatividade, mas o que é criatividade? E aí eu cheguei num ponto através do próprio teatro, que eles sempre falam, o que a gente aprende no teatro? Que a gente precisa jogar, né? Igual a gente fazendo uma live aqui, a gente precisa jogar, né? Então eu preciso jogar a bola para você, você joga a bola para mim, né? Eu crio condições e você cria condições, e numa peça de teatro é preciso brincar. Tanto que em inglês, fazer uma peça é play, e play é igual a brincar, jogo. E aí eu cheguei à conclusão de que criatividade é brincar. É brincar. Porque eu posso ser criativo montando uma peça, fazendo um desenho, fazendo uma comida, mexendo nas minhas plantas, organizando a minha casa. Mas ali eu estou envolvido com um tipo de prazer, olha a Vênus aí, né? Que me permite expressar, no fim das contas, quem sou eu. Porque aí eu vou puxar a casa 5, né? Que na tradicional a Vênus ela tem uma ligação com a casa 5, que é a casa dos prazeres, né? Mas a casa 5 também é uma casa de identidade. Então, olha como é importante o conhecimento daquilo que te faz bem, ou do que é prazeroso para você, ou do que é que você gosta de brincar, porque aí está encerrado não, né? Mas está localizado um pouco de quem você é. Não é à toa que os terapeutas junguianos trabalham com mandala, né? Com imagem, você faz uma arte terapia, tá aí para isso, né? Quando você, através da arte, você cria uma coisa que revela sobre você,
E no fim do dia, o que que é a Vênus? É a manifestação do seu espírito na Terra. Não sei se do seu espírito, ou do espírito, e você manifesta a parte que lhe cabe, né? Pode ser. Mas, para mim, a Vênus, ela tá nesse lugar, né? Mais do que ok, eu gosto, desgosto, ok, isso. Tá, mas o exercício daquele setor no mapa é onde você consegue expressar o que você tem de melhor, né? E isso pode ser bonito nos moldes sociais, isso pode ser terrível, isso pode ser caótico, isso pode ser tudo, né? Porque tem 12 signos, 12 casas, tudo que é aspecto é possível fazer, né? Tem uma infinidade de contatos que a Vênus, por exemplo, pode fazer, né? Então, Você sabe, você sabe que, assim, eu corro o risco, eu até brinquei que eu estava falando com o Léo Lemos, né? Eu corro o risco de me colocar numa bolha e só ver a minha perspectiva. Porque desde quando eu comecei a estudar astrologia, eu lido com a dependência química, lido com esse processo de recuperação, de ajudar as pessoas a recuperarem, e eu não posso mentir para mim e não pensar que, assim, esse olhar é um olhar mais de um lado negativo, de uma potencialidade, assim. Eu estou sempre lidando com negativo e com esse resgate. E daqui, o curioso é que, assim, ó, a maioria das pessoas que eu trato são homens, né, no contexto geral. E sempre eles estão presos em alguma frustração amorosa, independente da orientação sexual. Isso é comum, assim, uma tristeza, uma frustração amorosa. E aí eu uso a Vênus como... Eu ponho ela dentro de um paradoxo, trazendo a simbologia para que a pessoa consiga perceber o que ela projeta no outro, que ela deveria reconhecer nela mesma. Muita uhum. viagem. Nem um pouco. A Vênus ela parece um espelho, né? Sim, 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 sim. E aí eu penso que assim, a gente, enquanto ser humano, a gente é limitado, né? Então eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de reconhecer sozinho, eu preciso estar no contexto social e preciso estar me relacionando para conseguir me reconhecer, né? Em primeira instância, assim, é difícil me reconhecer, eu preciso do saber do outro e perceber o que sou, reconhecer. E a Vênus faz isso, né? Então eu projeto, espero do outro, e aí, naturalmente, muitas vezes eu me frustro, né? Que eu estou exigindo do outro uma coisa que eu não consigo dar para mim mesmo. E aí, através dessa frustração, eu consigo reconhecer que isso é meu e eu liberto o outro e eu me sinto mais íntegro, né? Através de uma relação, eu consigo me ver e depois eu saio melhor. E nesse sentido, entende? Muita viagem, não. Uhum. Não, tem total. Não é à toa que a Vênus ela rege, ela tem analogia com a casa 7, né? Que é a casa Sim, do espelhamento, né? sim. Do que eu projeto no outro, do que eu atraio do outro, porque tá oculto, né? Tá um pouco inconsciente ali, então faz total sentido. E é interessante, porque na toada social que a gente vive, a gente a gente fica olhando para trabalho, para lugar no mundo, para, né, para mil coisas, ou para o relacionamento nessa perspectiva assim pobre mesmo, né? De entender que existem muitas formas de afeto e amor, e isso não está nem no campo da sexualidade somente, também, principalmente, mas tem muitas formas de gostar. E acho que o conhecimento de si, que o mapa ajuda muito, né? Ajuda você a entender o que é que você gosta. Porque a gente. Veja bem, na astrologia mundial, a Vênus ela é o comércio também. Ela é o comércio, não, ela é o. Né, essa coisa da venda. Né? É comércio não no sentido mercurial, mas no sentido de agregar valor para determinadas maneiras ou coisas, né? E a gente é empurrado de que aquilo é bom, é prazeroso, é bonito, né? Só que às vezes a gente não se conecta com aquilo. E a sensação é de que estou errado, né? Ou então minha única fonte de prazer que eu encontrei foi estando com aquela pessoa, logo meu prazer é ela. E quando ela sai, ou quando eu percebo que eu não consigo aprisionar, ou ela vai embora por algum motivo, então eu me destruo, ou eu. Entende? Eu fico deslocado com essa questão. Ou me acabo, né? Acabou, acabou, acabou. É, É, só que tá aí, né? o que eu acho curioso, assim, né, para a gente iniciar esse lugar, é que, assim, para mim, né, não sei para você, existe um abismo entre
antes e depois da astrologia. Que é uma coisa assim que causa até um certo caso, assim, no sentido assim, sempre esteve, eu sempre soube disso, e ao mesmo tempo eu nunca percebi, é um paradoxo, né? E aí depois começo a estudar, aí eu consigo perceber, eu falo, é aquela sensação, puta que pariu, né? Tava aqui, é isso, né? É seu, isso é seu. Essa Vênus é sua, né? Tá em tal casa por causa disso. Seus relacionamentos se repetem por causa disso. E aquilo aconteceu por causa daquilo, e você gosta disso. Né? E isso abre uma nova perspectiva para uma coisa que parecia tão complexa, né? E fica mais fácil de lidar com o processo, né? Eu acho isso um encanto, né? A sensação assim, nossa, que da hora, né? Que legal, né? Muito louco, né? Não, Aqui, né? a astrologia vira real a cabeça, né? Porque eu tô nessa reflexão ultimamente, que a astrologia é uma coisa de Urano, né? Tem um planeta que rege esse conhecimento, que é Urano. Né? É uma coisa de aquário, né? Você falou paradoxo, o paradoxo é aquariano, né? É, e por que Urano, né? Porque é essa quebra, né? Parece que você. Parece não, você sai da sua bolha, como você bem usou a expressão, né? Que o Gregório vai chamar de bolha perceptiva, né? E o Urano, e, portanto, a astrologia, ela é um deslocamento, né, da bolha, tipo uma quebra, uma ruptura na toada comum das coisas, né? E você olha por uma perspectiva que se conecta um pouco mais com o que é real para você, né? Com o que é real para você, né? Porque se eu der um aconselhamento de uma Vênus para a pessoa A, não vai ser o mesmo aconselhamento da Vênus para a pessoa B, e provavelmente não vai ser o que é bom para mim, nem o que eu aprovo às vezes. Mas é aquilo que a lei daquele mapa está trazendo, né? E aí eu que lute para deslocar minha bolha de percepção e depois voltar para ela, né? Então acho que graças a Deus, né? É um ganho evolutivo a gente ter esse conhecimento e para saber, né? Como é que cada coisa opera. E é interessante, né, pensar nessa coisa da criatividade ligada ao encanto da alma, porque quando eu vejo que os meus processos de casa 5, por exemplo, estão nutridos, são momentos em que eu estou muito feliz, né? Então eu olho a casa 5 como a casa da felicidade também, né? Que é quando uma criança está envolvida com a sua brincadeira, né? Não sei se ela está feliz necessariamente, mas ela está plena, né? Ela está envolvida com aquele assunto e ela está brincando, ela sabe que é uma brincadeira, mas ela está ali porque aquilo tem um prazer envolvido. Eu acho que a beleza da casa 5 tem a ver com isso. E a gente não olha muito para a casa 5, a gente fica na casa 5 como filho, né? Como, tá, processo criativo, tá, ok, mas o que é isso na prática? Né? Para mim, no fim do dia, é o brincar. E quando a gente entra em contato com umas trevas muito profundas, né? Quem não entra, e quando você entra nos períodos obsessivos, e a gente está falando, né, da adicção, que é um assunto muito casa 8, né, casa 12, né? São essas prisões, essas obsessões, coisas das quais a gente não tem controle e não consegue sair com tanta facilidade, né? Que tem sempre uma demanda mais profunda de agregar, não sei se é agregar a palavra, mas que eu preciso mergulhar, né? Tipo, morrer e renascer mesmo, né? É um assunto plutoniano por excelência. Esses assuntos da casa 5, eles sempre ajudam a trazer luz para si, né? Para o seu lugar luminoso. Não é à toa que a casa 5 faz quadratura com a casa 8, né? 5, 6, 7, 8. É uma relação conflituosa, porque a casa 8 ela consegue apagar a casa 5 e a casa 5 ela consegue iluminar a casa 8 no meio da tensão, né? Porque afinal de contas é uma quadratura. Mas essa dimensão do que é brincar pra gente hoje, que não tem mais 5 anos de idade, ela é curiosa e eu acho de vital importância para uma boa vida a gente entender a brincadeira como um lugar, por exemplo, e também, inclusive, quando a gente sai da sociedade, né? Quando a gente sai lá da 11, volta para 5, né? Então eu volto para o que eu quero fazer, do que eu quero brincar, o que me diverte, o que é prazeroso, né? E aí entra de novo o campo do prazer. Mas é sempre um jogo, né, com os fatores externos e essa tendência, eu acho que há uma tendência, né, da gente ficar mais projetado nas questões externas e nas coisas que tem que cumprir, ou na dificuldade, ou no problema, e esquece um pouco de olhar para o próprio prazer como se ele fosse uma coisa supérflua que eu posso olhar no momento de hobby. Então eu transformo a casa 5, que é uma potência criativa de manifestação do próprio espírito e da iluminação da sua criança interna, para hobby. Entende?
como é pobre você olhar, né? Eu acho pobre olhar assim, é um hobby que eu tenho. Porque no fim, se você não tiver com a agenda em dia, você não faz seu hobby. O hobby você faz quando você está com a agenda livre, né? Quando eu falei que queria ser artista, as pessoas falavam assim, mas isso é hobby, né? Mas e trabalho mesmo? Você trabalha com o quê? Astrologia? Mas isso é trabalho mesmo, é qual? Né? Tipo, como se não fosse a manifestação profunda da minha alma. E eu expresso isso, porque isso sou eu, né? Tomando como nada com quem eu sou. Para além do trabalho, né? Aí eu tô falando de casa 6 e 10, que aí é trabalho, né? Mas, só que assim, para mim é astrologia, e é planta, e é gato, e é bicho, né? E é música, e é dança. Minha casa 5 tem peixes, então é essa galera aí do além, né? Para outras. Peixes? É. Que legal. Eu tenho A sua é ascendente em um. peixe. Gente, a gente tem umas. A minha casa 5 é em câncer. Ah lá, a gente tem a casa 5 no Reino das Águas, né? No fim, a gente gosta muito de ir para esse lugar. Né? Mas não é a realidade de todos os mapas, né? Fala. Por exemplo, eu tenho algumas dinâmicas, né? Para lidar, para palestrar com os dependentes químicos e tal. E aí eu vou trocando e vou usando, enfim, usando jeitos e maneiras de transmitir a ideia do maluco. Assim. Presta atenção na ideia do maluco, né? Vou usando a astrologia. E aí eu trago as casas numa perspectiva evolutiva, né? Primeiro quem eu sou, nesse sentido, né? Como assim, a pessoa faliu enquanto pessoa, no sentido no contexto geral, né? Faliu, chegou na dependência, então perdeu, faliu, e esse aspecto mais denso, né? De casa 8. Daí eu falo, tá, para uma retomada, a gente precisa dividir a vida em 12 fatias, e você precisa se concentrar e tentar integrar cada fatia. E aí eu passo pela casa 5, no sentido que assim, aqui é uma casa onde você precisa nutrir a sua criança, a sua alma, o seu instinto, a sua criatividade, parar, tirar a questão de dinheiro, relacionamento, as questões externas, tira isso um pouco e reserva um tempo para que você consiga ser você mesmo sem nada em troca. Só ser, simplesmente ser, despida, assim, uma coisa sem peso. E aí, como você falou, a gente é empurrado, né? Contexto social. Nesse meu caso aqui, as pessoas querem reconstruir a vida, né? Trabalho, dinheiro, eu perdi tudo, eu tenho tudo de novo, meu relacionamento e tal. E aí, às vezes, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer entender que nada do resto vai funcionar se ela não estiver integrada com ela. Pode parecer filosófico, mas na prática eu acredito que é isso. Então, o meu trabalho, o relacionamento, a minha casa 10, o resto das questões não vão funcionar se eu não estiver bem com o que está mais próximo de mim. Que é aqui, a minha questão interna, a minha alma, a minha essência, a minha liberdade, né? Senão o resto, eu até os meninos falam assim, se você não fizer isso, o resto é golpe. Aí eles dão já vem ele falar que é golpe. Aí, o golpe tá aí, cai quem quer. Você sabe que Você se importa se eu fumar um cigarro? Não. Essa é a minha droga do momento. Abre a janela para o cheiro não vir para cá e tal, e tá tudo certo. Maravilhoso. Você sabe que uma vez eu fui num terreiro, que é o terreiro que eu frequento hoje, né? E eu fui lá, passei com um preto velho, ele sentou assim na minha frente, e a gente tava lá falando sobre a vida, né? Falando das questões. E aí uma hora ele me falou uma coisa muito astrológica, foi um preto velho astrólogo. Ele falou assim, vocês que estão aí na Terra, encarnadinho, né? Porque a gente é guia, a gente não tem corpo, a gente usa o corpo, né? Mas a gente não tem corpo mais. Mas vocês que estão aí na Terra, vocês precisam prestar atenção na parte do trabalho, cuidar. Ele falou, vocês precisam cuidar do trabalho, cuidar do dinheiro, das relações, da vida amorosa, da vida sexual, dos prazeres, dos amigos, da espiritualidade, para vocês terem da família, para vocês ficar com a cabeça boa. Falei, nossa, ele fez a roda das casas, assim, né? Basicamente ele falou assim, vocês precisam usar tudo isso tem que estar funcionando para vocês ficarem mentalmente ok, né? E espiritualmente ok. A espiritualidade é uma casa também, né? Assim como o trabalho. E aí nessa toada, o prazer. E eu adoro, eu queria... Falei, é legal a gente estar falando desse tema, porque é um tipo de coisa que eu sempre fico pensando, o quanto
há muitas pessoas, eu tenho atendido muitas pessoas que não sabem o que lhe dão prazer. Né? Que às vezes você joga você ainda pergunta assim, o que dá prazer para você? O que você gosta de fazer? Essa pessoa chora só de ouvir a pergunta, né? Porque eu não tenho a resposta. Né? E eu imagino, e eu vejo quanto essas coisas resgatam uma pessoa que não tem uma questão tão grande na vida quanto as pessoas que você atende, por exemplo, e o quanto isso pega. Imagina quando você tem questões que isso é meio parece para mim que é fundamental. Sim, sim, sim. Outro dia uma mãe me perguntou assim, ela falou assim, como que chega a dependência química? Como que alguém chega a ser dependente químico, né? E aí Boa pergunta. eu e fiz aquela cara de intelectual, só que na verdade eu estava pensando como é que eu ia responder para ela, parada. Eu falei, assim. Aí depois eu entendi que assim, não, só tem manga, né? Um monte de manga ali na família, e de repente nasce um abacaxi. E aí as mangas, elas passam um tempo é, meio que forçando esse abacaxi se tornar uma manga e fazer esse abacaxi entender que abacaxi não presta, porque elas também não conhecem abacaxi. E aí o resultado disso é que a manga não consegue nem ser ela e nem ser o abacaxi, fica com raiva dela e, e cria uma coisa assim, no sentido assim desse peso, dessa angústia de não conseguir ser a gente mesmo. Porque a gente não é educado a ser, a entender o que gosta, porque gosta. A gente não tem essa educação. A gente é oprimido desde sempre, né? Essa é uma coisa social, né? O consumismo, a televisão, é o sonho do carro zero, o sonho da casa própria. Você tem que ser melhor que o outro e tudo isso vai empurrando a gente. E a gente começa a ter crise, e aí quando alguém pergunta, você gosta do quê? E aí emerge tudo, né? Aí aquela sensação de falar, nossa, não Não sei sei. responder, não sei responder. Nossa, foi maravilhoso. Você deu a dinâmica da casa 5, né, mesmo? Né, que é muito bom isso, porque eu lembro, nas minhas épocas mais trevosas da vida, em que a droga ela era a única saída que eu encontrei, né? Você falando isso foi muito legal, porque me acendeu uma luz, assim, era um momento em que menos eu me sentia aceito, compreendido, com possibilidades de desenvolver aquilo que eu era, né? E quando a pessoa nasce com sol em aquário, ela entende que ela é fora da curva real, oficial, não tem nem jeito, né? Curva, né? Só que isso quando você não tem condições, né, estrutura nem física, nem familiar ou psicológica, né, para lidar, é claro que nossa, foi sensacional isso que você disse, eu reconheço isso, assim. E é uma dinâmica de casa 5, né? Entender quem se é. Não é uma dinâmica não é uma dinâmica de ascendente ou de sol, né? Só, né? Porque a casa 5 sendo uma casa de exercício de quem se é, por isso a criatividade, né? Eu preciso criar para entender quem esse ser é. Né? É isso, quando eu vou na terapia, ela fala desenha uma mandala, esse desenho negócio, ela dá um monte de significado para aquilo, né? Porque você fez um traço que passou-se, sei lá. Então, né, naquilo que você cria está a expressão da sua identidade, de quem você é. Né? E eu só consigo também entender se eu coloco isso em movimento no mundo, porque não dá para ficar dentro de mim pensando, eu sou assim, eu sou aquilo, eu sou não sei o quê. Se eu não tenho alguém com quem eu possa espelhar, né, a Vênus de novo aí, e ver que talvez eu não seja isso que eu tô pensando que eu sou, eu não sou tão maravilhoso, também não sou tão horrível quanto eu fico achando que eu sou, né? Ou me cobrando de ser assim, assado, mas todo mundo tem dificuldades e eu tô vendo que essa dificuldade também está ali no outro. Então é um atrito evolutivo de descoberta de si, né? Acho que por isso que é tão importante a ligação social nesse sentido, né? Opa, pulamos das 5 para 11. Né? Eu atendi um rapaz, porque eu faço uma parada, um projeto, 3 meses de acompanhamento, assim, terapêutico, né? Desse meu público, né? Então são 3 meses, cada semana a gente vai mergulhando em uma parte e a gente vai adentrando no mapa e aprofundando e, enfim, dentro desse caminho de recuperação, né? Para reconhecer quem você é. E aí eu vou fazer algumas perguntas no sentido de despertar, né? De questionar, provocar mesmo, né? E aí eu provoquei o menino que eu estava atendendo, falei, você entendeu o que eu falei?
Aí ele mandou meu assim e falou assim, entendi. Então quer dizer que o medo de que as pessoas me enxerguem do jeito que eu sou e fazem não conseguir ser eu mesmo. E aí eu não consigo ser eu mesmo e isso me fode. Aí eu achei sensacional, assim. Olhei pra cadeia e falei, é tipo isso, né? Porque é mais simples e a gente torna complicado e arruma um monte de solução que gera problema, que é o caso da droga também. Que ela foi uma solução que se tornou um problema. Que, na verdade, as pessoas, que eu penso assim, ninguém quer se prender, ninguém quer viver uma vida. A busca pela substância, na verdade, é uma busca por liberdade, que depois vira um problema. E essa liberdade é justamente mais simples, sabe? Assim, não é fácil, né? Mas é mais simples. Porque quando a gente consegue um pouquinho assim, que seja um milésimo, um segundo, soltar e falar assim, não, esse sou eu. Acabou, é isso aqui que eu gosto, é isso aí eu não gosto. Eu não Menino, quero. mas é um trabalho, né? Dá trabalho, dá trabalho. Nossa, é um trabalho isso, menino. É um trabalho, é um tra... Por quê, né? Por que a gente faz isso, né? É um trabalho, é um trabalho. E essa sensação, eu me identifico muito com essa frase desse seu cliente, que, nossa, tenho a impressão que se eu for mostrar quem eu sou, as pessoas não vão gostar de mim, ou ninguém vai aguentar. Assim, né? E aí, porque é isso, né? Quando o demônio tá dentro da caverna, é o mito da Hidra de Lerna, né? Quando ele tá dentro do pântano, né? Ela tem 7 cabeças, você corta uma, nasce duas, nasce três, né? Ela é um monstro terrível, mas quando aquilo vem pra luz, você vê que nem é tão terrível assim, na verdade até me ajuda, né? Então, tipo, você gasta menos energia, né? A Camila chegou aqui, mandou um oi. Oi, Camila, Camila, Camila amigaça, Colanelli, minha amiga e colega de classe. por aqui. Eu sou muito ruim de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu vejo essas mulheres que fazem live em dois lugares. É Face, Instagram, e responde, fala. Eu falo, nossa, não sei como elas conseguem fazer isso, eu não consigo. Enfim, e daí, voltando para esse processo assim, eu acredito que esse olhar da casa 5 junto com o processo da Vênus, ele traga, ele simboliza e traz esse caminho de recuperação, ou de integração, ou de prazer e de encontro com a alma. Eu penso nisso, assim. Não foi só um jeito de deixar o negócio mais. Eu acredito mesmo nesse encontro com a alma. É. Eu acho que passou uma moto, eu não ouvi a sua última frase. Então, eu penso que assim, que realmente é isso, assim, isso aqui te deixa mais próximo de quem você é, de sua alma, do seu espírito, enfim. E aí Eu tem uma penso, coisa, né, que eu fico. Aí sim quando a gente vai chegar no amor, né? Da casa 5 como o amor e vida amorosa, e a Vênus como o amor, né? Porque tem uma dimensão nisso tudo que é também da aceitação do tamanho da própria sensibilidade, né? E da questão do abrir o coração mesmo. Porque não vamos mentir, abrir o coração dói, né? E abrir o coração não é abrir o coração para o outro, é abrir o coração na vida. Tipo, tá com o coração aberto aqui agora com você, né? De maneira a não estar em posição de defesa por coisas que já aconteceram na minha vida pessoal, né? Ou não tô com Marte, né? Eu tô com Vênus. O Marte, inclusive, tem analogia contrária com a casa 7, né? Ele atrapalha a relação, né? No seu conceito. Mas a coisa do abrir o coração e da aceitação da sensibilidade, que eu acho que a gente confunde, principalmente eu vejo isso em homens, né? A gente tem essa coisa de aceitar que a sensibilidade ela não é vulnerabilidade, né? E que o fato de você amar alguma coisa ou se divertir ou, né, isso não faz você uma pessoa fraca porque você deve ser homem e dar conta de tudo, né? Aí entrou Saturno, né? E saiu da Vênus, né? Aí foi para outro planeta, né? E a droga ela ajuda a criar uma barreira também,
né? Eu fico imaginando que você... quando a gente aprende que a Netuno, a casa 12, a drogadição é a fuga da realidade, né? Como você falou, quando a gente estava conversando antes da live, né? Você falou que é um direito, né? Que a gente tem. Eu acho que é um direito que a gente tem a fugir da realidade, né? Mas eu posso fugir da realidade escalando rapel, jogando videogame, né? Fumando, sim, meu baseado, ou assistindo uma série, ou indo viajar, sei lá. Eu posso fugir da realidade de várias maneiras. É, Mesmo no processo de abrir o coração, ou de entender que eu amo, ou sou vulnerável, ou frágil, que na verdade não é nem isso, vou mudar essa palavra. Ou que eu sou sensível olha aí, eu já falando disso e fazendo, né? Sou sensível a alguma coisa que me toca o coração, né? Só que o processo de abrir o coração é muito dolorido. Eu acho que aí tem a gente pode se cercar de algumas coisas para não permitir que esse coração seja aberto, né? Porque dói mesmo. Né? Eu acho que aí entra mais uma camada da casa 5, quando eu me identifico com algum processo criativo, por exemplo, que eu falo, meu Deus, como eu amo fazer isso. Até que você chega ao lugar da aceitação de si, né? Casa 5 é uma casa de identidade. Talvez, não sei, estou jogando uma reflexão aí, né? Fico imaginando se essas fugas não tem um pouco a ver com isso. Claro que eu estou falando de uma perspectiva de quem tem a casa 5 em peixes, né? Então, tem esse lado também. Você sabe que você falou do lance de fugir da realidade. Aí eu penso, o planeta Netuno, ele é uma oitava acima da Vênus, né? Ele traz o encanto, a sensibilidade da Vênus para uma escala maior. E ele dignifica bem esse processo de fuga, de dissolução da realidade mesmo. Porém, o Saturno está posto antes, né? Desses geracionais. E, consequentemente, se você não integra a realidade antes que você se encante, você tem a tendência de se frustrar. E aí a frustração é nada mais que a desilusão. Então, a desilusão ela é um privilégio de quem se ilude. Né? É um privilégio. E aí é a realidade se apresentando, abre a cortina e fala assim, então, eu até brinco, né? Com uma Vênus quadrada a Netuno, no meu Você tem? uma Vênus quadrada a Netuno, eu até brinco assim. A pessoa, eu falo assim, olha, para te explicar, é um vaso bonito e você sempre vê um arranjo já. Só que, na verdade, é um vaso. O arranjo é coisa que você projetou. Aí a pessoa entende, fala, não, entendi. Realmente era só um vaso, né? O arranjo foi Você colocou uma corzinha ali, né? Você deu um colorido pra coisa, né? Pois é, acontece. Só que é louco, porque os processos eles são concomitantes, né? Tipo, não tem como você. Tipo assim, como você disse, né? Precisa integrar a realidade primeiro para você permitir o encantamento. Pois é, mas não dá, né? Porque tudo funciona ao mesmo tempo, né? No mapa astral, nos ciclos. Então tá a realidade, tá a fuga da realidade, tal. Não sei o que. O Léo aí colocou o Netuno no ascendente me deixa só em fuga da realidade. E aí eu vou defender Netuno um pouco. Porque assim. Vou defender Netuno. Porque, veja, eu tenho Vênus-Netuno no mapa. Eu tenho uma conjunção de Vênus-Netuno. Bom, tenho super o arranjo, né? Aqui no meu mapa é Lua, Netuno, Marte, Urano, Vênus, é uma putaria. Né? Mas tem... A Vênus-Netuno tá lá. E ainda que a gente ache que encontrou, que teve um encontro de alma com alguma coisa, é claro que, como você falou, a desilusão é privilégio de quem está iludido e às vezes a gente fica tendo encontro de alma com qualquer coisa, né, que aparece, porque a gente, na verdade, quer o quê? O encontro de alma, né? Vênus, né, desejo, né? Então, né, eu quero o encontro da alma. Mas, ao mesmo tempo, o Netuno, ele ao meu ver, ele promete o encontro de alma, né? Mas aqui eu tenho uma lição de casa a fazer antes, né? Então, assim, se eu olho para um vaso e vejo um arranjo, né? Isso não significa que que você não possa ter visto esse arranjo em algum plano da existência que ainda não está manifestado. Recuso você defender Netuno desse jeito.
Calma, vou chegar, né? Em algum plano de realidade, você olha e você antevê, porque tem uma coisa meio profética em Netuno, né? E você olhar e falar, isso pode ser um arranjo, ok, só que eu preciso da Terra, como você colocou, né? Para que eu veja que não é um arranjo ainda e eu preciso fazer com que ele seja um arranjo, né? E aí eu tenho possibilidade de transformar aquilo em um arranjo, porque eu vi. Claro que às vezes com pessoas isso não se aplica, né? Você pode olhar para alguém e falar e ver uma coisa da pessoa que na verdade a pessoa nem fez o download ainda daquilo, né? E talvez nem faça nessa encarnação, mas você viu a alma, porque Netuno, né? Mas entende? Quando a pessoa fala assim, eu tenho o sonho de ser uma pessoa bem-sucedida, né? E eu me vejo fazendo tal coisa. Bom, essa é a camada do Netuno, né? O Quiroga uma vez escreveu isso, eu achei tão bonito, né? Ele falou assim, a perfeição ela existe. Se ela não existisse, a gente não sonharia com ela, né? Só que aí vai do nosso fazer. Não à toa Saturno se exalta em Libra, no signo da Vênus, veja só, né? Para então que eu construa esse ideal, ou quando a gente sempre joga Saturno com Netuno, né? Para você ter um ideal, ok, agora eu preciso fazer. E é claro que a vida material nunca vai ser como o sonho, né? Nunca será, porque a Terra tem outras leis e outro ritmo, e né, nunca vai ficar na imagem perfeita. Mas quais são as condições que eu posso criar, então, para que eu me aproxime daquilo, não enquanto imagem, mas enquanto pulsão, sabe? Enquanto desejo, porque no fim não se trata do arranjo. Se trata de você criando esse arranjo. E daí a criatividade entra no jogo. Porque depois, no meio da criação, você pode olhar e falar, mano, nem queria um arranjo, na verdade eu queria um enfeite de parede. Comecei a fazer um arranjo, acabou num enfeite que eu pendurei aqui, né? Isso é Netuno. Netuno é um caos, né? Uma instabilidade. Não sei se a minha defesa ela foi bem aceita, mas... Sabe, assim, quando coloca isso projetando no outro, e aí quando você sai de si mesmo, coloca para o outro, e aí é quase que certo que vai ser uma frustração, porque a gente vai cair dar algo que... Então, é uma frustração. Agora, quando é com a gente mesmo esse processo, é maravilhoso. O Robson, ele tem uma provocação, ele provoca assim, ele fala assim, quando o seu sonho não está de acordo com a sua realidade, o que você faz? Solta a realidade, quer dizer, solta o sonho ou solta a realidade? Né? Depois ele responde assim, ele precisa transformar a sua realidade em sonho. Né? Precisa correr atrás com que se concretize, né? Que o sonho se torne real. Né? Sonho nem coisa parecida. E aí esse encanto pela vida, esse deslumbre, assim, mesmo diante do caos, você buscar algo melhor, mas não nesse sentido de consumismo, né, barato, assim, tem que ser melhor, mas no sentido assim de olhar no espelho e gostar da pessoa que está olhando, né? Olhar no espelho e falar assim, não, beleza, você até que legal, né? Você até que melhorou e tal. Acho que esse caminho se torna encantador, né? Quando você consegue se reconhecer. Acho que a Vênus, a cada 5, ela traz esse sentido assim de reconhecimento mesmo, de você olhar no espelho e falar assim, nossa, que legal, né, cara? Aí você vem fora e tal, e você entende que isso se tornou melhor, né? Enfim, fora das projeções. Eu acho que é isso. Total. Mas é isso, né? É sempre um caminho de construção, né? Então sempre tem percalço, sempre tem... E é isso, né? A coisa do Netuno e a projeção que se faz, seja num relacionamento, seja num sonho de vida, não. Assim, não tem jeito. A pessoa, né? O Netuno vai projetar. Tipo, essa é a função dele, né? Tipo, você vai projetar, você vai aderir, você vai se perder, você vai confundir, você vai fugir, você vai. A grande questão é, para onde eu volto, né? Quando a minha consciência ela aderiu em alguma imagem, né? Para onde eu volto? Porque eu vou aderir. A gente não controla Netuno, né? Não controla Urano, Netuno e Plutão, beijo o controle, né? Mas como é que eu vou aderir? Ou seja, né? Mas para onde eu volto, né? Eu acho que aí o Saturno se torna importante. Até no caminho de desenvolvimento, autoconhecimento, autodesenvolvimento, tudo isso, né? Ok, eu posso ter um ideal de onde eu quero chegar, não posso transformar isso em punição, né? Porque eu olho para o ideal e olho para mim e falo, não estou lá, oh meu Deus, eu sabia que eu deveria estar e não estou. Né? Tá, mas todo o trabalho de desenvolvimento, né? Eu acho que tem
acho que a parte zero é a autopercepção, né? Tipo, ok, eu posso entender que eu ajo assim, mas eu tenho que perceber quando eu estou agindo assim, né? Porque aí eu posso usar do meu livre-arbítrio para operar dentro dessas leis, né? Como é que eu uso? Mas essa conexão entre o que poderia ser, ou o que pode ser e o que é, né? Como eu viver isso de maneira produtiva, né? E não a olhar o que eu poderia ser e olhar para o que eu sou, falar fracassado, né? Tá vendo? Né? Aí as vozes do Saturno, né? Ou tipo olhar com uma sobriedade, né? De quem olha para como está e fala, ok, estou aqui, preciso chegar, quero chegar nessa. Tem condição? Pode ser assim? Talvez eu tenha que adaptar. Né? E é isso. Eu brinco que às vezes com esse processo de Netuno é como se a gente tivesse uma peça usando do teatro. Né? Eu tenho um projeto de espetáculo que eu fiz a projeção, vai custar 20 mil reais. Porra, no fim veio 5, né, para fazer a peça. Não vai dar para fazer do jeito que eu imaginei, mas assim, eu posso fazer alguma coisa ou eu posso pegar esses 5 mil e, sei lá, jogar fora, né? Ou devolver e falar, não, obrigado, meu projeto é muito superior. São as ilusões do Netuno mesmo, né? De ir para... E porque também tem uma coisa também, né, Rodrigo, que a droga, algumas drogas em específico, elas botam a gente num estado de potência artificial, né? Vou falar da droga que eu tenho mais conhecimento, experiência, né? Que é a cocaína. Né, que ela joga você num lugar que você fala assim, mano, tô incrível, meus problemas acabaram, sou poderoso, sou foda. É a droga do poder, né? É o que maravilha, já falava isso lá nos anos 80, sei lá, né? Que falava assim, a cocaína é droga, é de poder, eu não quero ter poder, e ela faz uma reflexão sobre o poder, e ela fala que as pessoas que precisam de poder precisam da cocaína para sentir-se poderosos, né? E essa é exatamente a sensação que eu sentia. Né, de plenitude e poder. Claro que depois você volta para a realidade, né? E você vê que você não é nada daquilo, e aí depois o rebote você vê que você é o cocô do cavalo do bandido, né? É péssimo. Mas essa sensação de plenitude que artificialmente as drogas levam a gente, algumas levam a gente, né? Eu acho que, bom, é como uma vez uma estudiosa de drogas foi num programa da Globo, na Globo News, assim, né? A repórter falou, o tema do vídeo era o aumento de consumo de drogas na universidade. E ela chamou essa especialista no estudo das drogas, da juventude, blá, 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 uma senhorinha assim, parecia a Titi Viana, uma moça do teatro. Ela sentou lá com uma óculos assim, plena, e a moça falando, porque das drogas na universidade, e por que as drogas, não sei o quê. Aí a moça falou assim, olha, a humanidade usa droga desde que a humanidade é humanidade, né? Então, elas estão presentes aí. A gente precisa entender que precisamos de uma educação a respeito. Né? Já desmontou a pauta, porque, na verdade, a pauta, claramente, a repórter até brigou com ela, porque ela queria, na verdade, demonizar a coisa da droga, né? Que é uma coisa que é demonizada na nossa sociedade. E, na verdade, ninguém tem o conhecimento disso, né? Porque as pessoas falam assim pra gente na escola. Eu fiz ProErd, né, em São Caetano do Sul. ProErd é um programa de drogas ridículo, né? Que tem musiquinhas, uma cartilha e modos de evitar a droga. Mas, no fim, ninguém fala pra você o que é a droga. Ninguém chega pra você e fala assim, seguinte, sabe por que droga é tão perigoso? Porque é bom, né? Ok, sendo que ela é bom, né, no sentido do prazer, ela dá um prazer a priori que é... Ou seja, você chega nesse lugar, né? E outras drogas têm outros efeitos, mas sempre tem uma camada de uma realidade não manifesta que você acessa, né? Com isso. Só que também a gente não tem educação nem estrutura para lidar com esse conhecimento, né? E a gente se estrepa. Qualquer poder desses, né, que são usados de maneira abusiva, elas destroem o ser humano. Isso é inegável, né? Mas é isso. Talvez esse acesso a esse eu, ou esse eu que eu poderia ser, né? Ou esse desejo que a droga às vezes bota para fora, né? Tem uma necessidade de um contato com o transcendente. O Jung falava isso, né? Do contato com o luminoso, né? Que ele chamava de luminoso, que é um contato com o que é sutil e que é comum. Todo mundo tem casa 12, né? Todo mundo tem Netuno, todo mundo tem um acesso ao que é. É que eu acho que talvez por não saber como lidar com esse acesso e vendo que ele realmente às vezes salva a gente, né? Ayahuasca, né? Você vai tomar ayahuasca, você tem um acesso, você fala, mano, entendi, né? Alguma coisa eu entendi,
O problema é eu ficar nisso também e fugindo, porque lá está a resposta, mas eu preciso entender como é que eu faço para, então, entender quem eu sou a partir daquilo, porque a brisa, o transe, a loucura, ela vai ser diferente para cada pessoa, e assim como o processo da casa 5, o próprio processo daquela loucura, daquele transe, daquela brisa, me traz informações a respeito de quem eu sou, né? E das coisas que eu preciso nutrir, que eu preciso ser, né? Faz sentido isso? Isso o quê? Tudo isso? Tudo isso, dei uma viajada. A gente fala de Netuno, não tem jeito de não dar uma viajada. Mas eu penso que é o seguinte, assim, quando a gente limita o olhar para o agora, a gente perde um pouco o caminho inteiro, né? Por exemplo, nesse processo de substância, o que vai dizer se a pessoa está bem ou não, se ela é dependente ou não, ou se está funcionando para a vida dela ou não, é o resultado. Sim, Então, perfeito. qual que é o resultado disso? Né? E levando. Porque essa sensação de prazer, ela tem como resultado, no contexto da droga maléfica, né? Ela tem como resultado a destruição, que é a dependência química. Destruição moral, destruição familiar. Então, por exemplo, ela te traz a sensação de poder, né? Te empodera, e como um cavalo de Troia, depois ela te aprisiona e nunca mais você sente poder e nunca mais você consegue largar dela, e você é capaz de gastar tudo, largar mulher, largar família, largar filho, para continuar consumindo, mesmo sabendo que isso está destruindo a sua vida e a sua mente. Então, é meio que um processo assim. Então, comecei sentindo prazer, foi tudo muito legal, e eu terminei num poço fundo, sozinho, desiludido, moralmente acabado, traições, ex-casamentos, doenças, prisões, e todo esse processo que é uma coisa não é incomum. Isso é muito comum do resultado da dependência química. Entende? É raro os casos das pessoas que não chegam nesse caminho. Uhum. Então, só com esse prazer. Entende? Uhum. Agora, no processo da medicina sagrada, a gente vai pegar um histórico, né, humano, de ritual. Então, tem o sagrado, tem o ritual, tem a ritualística e o respeito ao sagrado. Não é uma coisa deliberada, onde eu em qualquer lugar eu consumo, em qualquer lugar eu uso. Eu vou para um ritual sagrado e vou utilizar aquilo para me conseguir expandir e ter acesso a todo aquilo que é preparado. E aí o resultado do sagrado é a espiritualidade. Então, quando eu penso em espiritualidade, eu penso em harmonia, né? No sentido que, assim, o meu pensar, o meu agir e os meus sentimentos em harmonia com a minha alma, com a minha essência, com o meu espírito. Isso, na vida, me traz um resultado de serenidade, de produção, de harmonia. Espiritualidade, harmonia. E a dependência vai trazer a perturbação. Medo, confusão, eu não sei por que eu faço isso, eu não sei por que eu fiz aquilo, eu não sei por que eu gastei aquele dinheiro, eu não sei por que eu... E aí começa todo esse processo, né? Eu acho que é um pouco diferente, né? Entende? Não, mas você sabe que esse mesmo impulso, eu vejo ele presente, assim, eu conheço muita gente que toma ayahuasca, eu tomei por muito tempo e parei, mas eu vejo o impulso de continuar se perdendo, sabe? Claro que não de maneira nesse nível, né, radical, a ponto de perder todo mundo, né, porque tem ali o contexto ritualístico, como você disse, né, mas, por exemplo, o impulso de acessar o que é maravilhoso e prazeroso até, né? Ele está em qualquer canto, né? Isso que nós não somos indígenas, a gente não vive naquele contexto, a gente não, né, não consagra a ayahuasca da maneira como originalmente se faz, né? Mas então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas, mesmo na ayahuasca, parece um processo de drogadição, né? Porque a própria ayahuasca já vi confundir também as pessoas e também deixá-las... Claro, estou dizendo, não são pessoas indígenas, eu não atendi essas pessoas, eu não, né, não sei como é que é isso lá,
né? Mas nesse contexto, em São Paulo, pelo menos, né, das pessoas mais próximas de uma bolha também, né, dá para ver que o impulso para se perder está no mesmo ponto, né? Porque mesmo que o prazer que a droga te dá, o que a ayahuasca te dá, que é uma droga, não deixa de ser, né? Não é uma droga no sentido, né? Mas ela é uma coisa que altera a consciência também, com outra finalidade, com outro contexto, com outra coisa, né? Tem uma espiritualidade, tem uma guiança envolvida, mas a gente está aqui na Terra, né? E dá para ver as pessoas se perdendo nesse lugar também, né? Então eu fico pensando assim, o quanto esse impulso para viver o prazer de estar em outro lugar, né? Ele é forte. E aí a gente volta para Saturno mais uma vez, né? Que é legal. Só que assim, tudo aquilo que eu acessei na ayahuasca, com cocaína, com baseado, com LSD, eu até posso fazer aquilo existir, né? Se aquilo for da minha alma, eu vou reconhecer. Né? Mas aí eu vou ter que vir para a Terra e eu tenho que lembrar de que tem outras coisas também, né? Que não é só aquilo. Mas é isso, né? Eu tenho identificação com essa coisa linda que eu acessei. Isso conversa com a minha casa 5, com a minha Vênus, né? Por exemplo, já que é daí que a gente está partindo, né? Eu consigo criar aquilo, criar mesmo, sabe? Na brincadeira, no prazer. Ou aquilo é uma fonte de sofrimento, quando eu olho para uma coisa que eu não sou, que eu poderia ser, e falo, meu Deus, que péssimo. Né? Não sei, assim, acho que você tem muito mais prática do que eu para responder essas coisas, né? Esses pontos. Eu, eu acredito que eu penso muito nesse sentido assim do resultado, né? E aí porque assim a gente humanidade, né? Mas também no sentido assim de a gente encontrar a gente mesmo, de ter plenitude, de conseguir tocar a vida e de ter satisfação. Não uma satisfação para mostrar para o outro, para tirar uma foto, para botar no Facebook, assim, uma satisfação de alma, assim, uma coisa genuína, né? E aí, quando você fala dessas questões de se perder, de não conseguir acessar, ou de estar confuso, ou de estar transferindo, ou de estar numa viagem, isso não tem a ver diretamente com a substância, isso tem a ver com a questão humana, essa fuga. E, Então, isso a gente vai ver invariavelmente, porque aí esse olhar seu é um olhar assim, por exemplo, o evangélico. Ah, não, mas eu conheço o evangélico que não consegue. Aí o católico, ah, mas eu conheço um católico que também. E aí, na verdade, assim, a gente está falando da questão em si, da religião, ou do segmento, ou da substância. A gente está falando de humanidade, e a gente sabe que, assim, nós, enquanto humanos, no sentido, num olhar mais concreto e real, a gente tem o poder de destruir tudo, né? A gente deturpa as questões, né? A gente faz isso, né? A gente coloca a mão, aí tem a questão da ganância, querer ser melhor que o outro, querer mostrar, e isso não tem nada que fuja a isso. Então, uhum. de qualquer forma, a gente vai cair no mesmo lugar. E aí, quando a gente fala da Vênus, da Casa 5 e desse lance do mapa astral, né, e da astrologia em si, a gente está falando da individualização. Que aí eu acho o sublime, né, de entregar para mim, né, no caso, assim, olha, a sua casa 5 é em câncer, você tem a lua na casa 8, as suas questões de prazeres pairam esse caminho aqui, esse é o seu caminho. E aí eu saio dessa projeção do senso comum, dessa caixinha, né, e eu começo a acessar o que é meu, independente do externo, independente do que acha, do que eu achar, de que. Não, fecha, apaga todas as luzes, é, sabe? Tudo cai por terra e eu, de repente, estou me relacionando e aprendendo a me relacionar comigo, com o que eu gosto, com o que me apetece, com o que me nutre. E aí, o resultado disso, aí eu associo com a espiritualidade, é o florescer, porque eu estou em harmonia com quem eu sou. Então, os meus pensamentos, as minhas atitudes, os meus sentimentos, eles seguem a harmonia dessa minha espiritualidade. E aí não tem como dar errado. Entende? Assim, não tem como não estar bem, não tem como ser próspero, não tem como você não olhar para a pessoa e não ver o brilho no olhar. Pela satisfação
de estar em harmonia, porque o que angustia a gente são as nossas contradições. Entende? As nossas confusões, né? Eu gosto disso, mas estou vivendo isso. E aí escolhi aquilo, mas não era aquilo. E aí eu vou me angustiando, baseado nas mentiras, né? Que eu nem sei que é mentira. Isso me prende. E aí o lance do mapa astral, ele liberta, né? Fala assim, ó, pode pegar tudo isso aí e coloca no canto e olha isso aqui. Isso aqui quer dizer isso aqui quer dizer isso aqui quer dizer isso. O que você acha? Aí a sensação é aquela coisa, nossa, é isso. Eu nunca consegui dar nome, não consegui explicar, eu não consigo, mas é isso aí que você falou. É isso aí que você tá gravado. Depois você passa. É muito isso. E aí, cada vez que a pessoa ouve, ela acessa de novo, vai abrindo os portais, mas os portais internos, né, desse labirinto. E essa integração, né, esse olhar no espelho de novo, né, traz esse momento da alma, né, esse encanto. E aí tem a ver também com a questão da casa dela, depois, com um monte de outras questões, que é assim, tá, e agora? O que você entrega para o mundo? O que você faz? E aí, aquela coisa que você vai trabalhando, você fala assim, um pouco, né, que parece que eu não nasci para fazer aquilo, né? E aí vai muito além da questão só financeira. Um lance de encanto da alma mesmo, assim, e as coisas começam a acontecer, né? Uhum. Faz todo sentido, né? Porque aí, nesse caso, né, isso se traduz em resultado, né, mesmo, como você disse, né? Não tem um resultado. Eu entendo. É que isso me abre a porta para uma reflexão que a gente ficaria mais uma hora, que é o que é espiritualidade? Ela precisa trazer resultado? A espiritualidade traz resultado? Que resultado é esse? Né? Mas o sentido da harmonia, isso faz todo sentido, né? Mesmo para mim. Tem até tradições esotéricas que dizem que Vênus é o lar dos seres evoluídos, né? Dos seres espiritualmente superiores. Aham. Que eles habitam o Vênus. Por isso que ele é esse planeta que emana essas benesses todas aí. Por isso que a manifestação do espírito na Terra, da criatividade, da intuição. Mas A gente ficaria aqui filosofando quantas horas? Bom, você tem um aglomerado Sagitário. Meu ascendente é Sagitário. Né? Então, Léo, peraí, ó. Eu estudo meu mapa e tem me dado mais angústia. O que está te dando angústia, Léo? Escreve aí pra gente ver se a gente pode ampliar esse estudo aí. Né? O Léo Tem tá angústia de si? Deu angústia em você o nosso papo ou o seu próprio mapa? Pô, Não, ele falou diz aí. que cada vez que ele estuda dá mais angústia. Por quê? Diga aí. Agora a gente ficou curioso. Justifique sua resposta. Discorra sobre. Né? Enquanto o Léo Mas, escreve. esse, mas eu acho que esse processo de individualização, ele é importante, assim, nesse sentido, né? Qualquer contexto, ele tem vários olhares e vai depender que, quando, quem está falando agora, quando é pessoal, no sentido, assim, eu encontrei, eu achei, eu me encantei, eu estou bem, eu em harmonia. Isso, isso até dispensa argumentação, assim, eu não preciso explicar, assim, não preciso parar para argumentar, não, dispensa foto no Facebook. Simplesmente é isso. É isso. Não Tô é bem, casa 3 e 9, né? É outro lugar. o lance desse encanto mesmo. É diferente. Ele respondeu? Ele respondeu que alguns aspectos do mapa são densos, me deixam numa espiral de vício. E de fato, tem uma coisa assim que eu vejo Deixa ele quando eu aonde? encontro. Hã? Deixa numa espiral de vício, é isso que ele falou? Isso, foi isso que ele está escrito, que ele falou. Tem umas coisas que eu vejo assim em atendimento, por exemplo, pessoas que têm aspectos muito densos, né? Como Plutão forte, uma Lua debilitadíssima e forte, que às vezes a pessoa tem uma necessidade de vida mesmo, de viver experiências intensas, né? E às vezes é uma necessidade, né? Mas Léo, também gosto, né? É isso aí.
Mas, por exemplo, se você tem uma necessidade de viver experiências intensas, ou de viver experiências que te tirem da realidade, como é que eu posso viver essas experiências de uma maneira não destrutiva? Porque eu vou ter que viver, entende? Eu tenho Plutão, não é meu caso, mas se eu tenho Plutão-Lua, por exemplo, né? Plutão-Vênus, eu tenho uma necessidade de viver coisas intensas no nível, parece que eu vou morrer, né? Mas aí eu posso fazer isso na montanha, pulando de bungee jump, de rapel, num trabalho espiritual, incorporando guia. Entende? Eu posso se eu tenho uma necessidade de contato com o lado de lá, eu posso fazer isso num terreiro, por exemplo, né, que é onde tem uma estrutura que vai me proteger, né, e que não vai ser destrutivo para mim. No entanto, eu preciso viver aquilo, porque aquilo é uma força atuante no meu mapa. Aí que entra o nosso livre-arbítrio, né? Bom, o livre-arbítrio tem vírgulas, né? A vírgula do livre-arbítrio é você não vai viver uma coisa que não está ali, né? Agora, eu posso modular como dentro daquele espectro, que é o que você falou quando você falou dos prazeres, que você vai dando para a pessoa, qual é a tônica dela, né? Entendi qual é o princípio. Eu tenho que viver isso, mas onde? Porque eu posso viver isso realmente usando droga, né? Porque aí eu tenho um contato com quem é intenso, com o risco, com o outro lado, né? Ou eu posso viver isso em outras atividades, né? Eu já vi um cara que tinha Lua, Plutão, Escorpião, uma coisa absurda, você fica com medo do mapa, o cara simplesmente é o mestre do Kung Fu. Assim, é onde ele coloca toda a energia dele intensa, plutoniana, e contato com o outro, e de levar o próprio corpo ao limite, mas uma coisa que é benéfica, não é uma coisa que vai destruir ele, por exemplo. Né? Mas aí tem uma via posta, né? Sabe? A Pris perguntou: quais são os aspectos no mapa que podem indicar se essa busca pela transcendência tende a se tornar dependência química ou não? Fala aí, Rodrigues. Para só dividir um pouco antes de falar dessa outra, a pergunta do Léo em cima, porque assim, como eu falei, eu penso muito no sentido da eu estar bem comigo, eu conseguir viver. Total. E aí, quando ele começa a pergunta, falando que ele sente uma angústia só de estudar o mapa dele, e aí eu entendo que ele estudando o mapa dele, ele se depara com ele mesmo. Isso causa uma angústia relativa ao que ele vive. Que é o que a Cris escreveu aqui, a Cris Celano, né? Que estudar astrologia é libertadora e angustiante, que vem nisso que você está falando. E aí depois, no decorrer da pergunta, ele reafirma que ele gosta de usar, mas não se sente bem ali e está sentindo angustiado. Então a gente percebe uma contradição, no sentido de que então não está harmonioso. E se não está harmonioso, eu acho que a pergunta é para ele, né? Para tá, e aí, o que te traz realmente esse prazer? Porque se te trouxesse prazer, você não estava se questionando. Se fosse bom, você não estava se questionando. Nossa, mas isso que você falou é maravilhoso. Assim, eu tenho um histórico com a maconha há muitos anos, né? E por muitos anos isso foi um tema difícil para mim, né? Porque eu ficava numa espiral também com ela. Assim, puta, e agora? Isso é legal, não é legal? Puta, não tá fazendo bem, tem que parar, e para. Aí fica, puta, mas aí tem vontade, aí fuma, aí fica, meu Deus. E fica numa, né? Até o momento que eu encontrei a harmonia, como você falou, né? Disso, por exemplo, né? Dentro, né, eu agreguei esse princípio que não se trata da droga, né, ou da planta, ou de qualquer coisa, mas tem um princípio ali que ele está dentro do sistema. Fiz um vídeo hoje falando sobre isso, né, sobre entender os sistemas. Tem alguma coisa que às vezes precisa estar. Às vezes, essa sensação de estar no descontrole e refém de alguma coisa pode ser uma necessidade de alma, mas aí é muito mais fácil eu estar à mercê de uma força superior, por exemplo, né, levando para a espiritualidade, né, do que eu talvez, assim, a impressão que eu tenho é que falta encontrar a via, sabe, tipo, para fazer que aquilo continue existindo, e não precisa ser na forma que existe, né? Aí entram as reflexões da casa 5, do prazer, das potencialidades, para descobrir onde é que aquilo pode entrar. Mas é uma necessidade que eu tenho, que como é que eu faço aquilo entrar na minha vida, que não precisa ser por aquilo, mas aquilo, o que aquilo me traz, às vezes é o ritual
né? Às vezes é o que você acessa, às vezes é o relaxamento, às vezes é o insight. Como é que eu posso viver essas coisas de uma maneira mais harmoniosa, como você disse, né? E aí, pegando o gancho da Cris, né? Foi a Cris que falou. É difícil, assim, pensar no aspecto direto, assim. Eu atendo um monte de pessoas. Acho que eu devo ter mais de 2.000 mapas de dependência química, assim. Eu trabalhei em clínicas e tal, e eu não vi uma sincronia, assim. Não tem um estudo que fala assim, não, todas as pessoas têm Netuno, todas as pessoas têm, não dá para saber. Porque cada pessoa ela é única dentro do seu processo. Agora, o grande lance é assim, se eu estou projetando a minha realização em algo fora, isso vai me causar problema. Independente se seja uma substância, se seja uma pessoa, ou se seja... Porque no final a astrologia ela traz isso pra gente, assim, no sentido que assim, é tudo que você precisa parte dentro de você e daí a gente põe para fora e vivencia. Agora, se você vem de fora, sem respeitar o que está dentro de você, sem respeitar quem você é, isso vai te causar um desequilíbrio, que, na verdade, desequilíbrio é uma oportunidade para que você conheça e reconheça quem você é, e você se equilibre. Entende? Então, o resultado, ele fala muito. Então, por exemplo, se eu não estou bem comigo, se eu não estou bem em casa, se eu não estou bem no trabalho, se eu não estou bem no relacionamento, é óbvio que essas substâncias elas vão servir como fuga. Então, eu não me sinto realizar aqui com esse processo. Agora, eu estou integrado comigo, com a minha realidade, estou vivenciando e tenho mais um componente que me ajuda nessa harmonia. Então, a gente percebe a diferença. Porque não tem como a gente falar que está bem e todos os resultados que eu pego de substância, a gente vê naturalmente uma desordem. Desordem mesmo, é natural a gente ver uma desordem. Então, por exemplo, só estou bem, aqui é egocêntrico, né? Eu estou bem, sei o que eu estou fazendo, cuida da sua vida, não me enche o saco. E aquele discurso libertário, de, de uma certa liberdade, né? Revoltado e tal, aquela coisa. Só que quando a pessoa ela busca uma liberdade que ela não consegue bancar, isso é só rebeldia. Porque geralmente os que eu pego assim, tá, e você mora com quem? Ah, eu moro com a minha mãe. Tá. Então quer dizer que minha mãe fica reclamando, mas quem paga as contas? Não é ela? Então, qual que é essa liberdade? Se você não consegue ter a realidade de se nutrir, de se bancar, de ser senhor da sua própria vida. Porque se você quer ser livre, você precisa se bancar. A liberdade, ela parte dessa responsabilidade. Agora, um discurso de liberdade, onde você tem desordem, com todo o contexto social, e você não se sustenta, é só uma rebeldia. E ela vai resultar numa desordem maior. Entende? Uhum. Não, super. É que eu tô pensando, você tá falando, tô pensando aqui. Mas o contexto dessas pessoas, eu não sei qual é a faixa social que você atende, né? Mas o contexto social permite que essas pessoas construam as coisas que elas sonham, sabe? Eu não entendi. Ah, Um pouquinho mais. tá. É, é, eu consigo fazer outras coisas da vida que não seja só ter que trabalhar, por exemplo, para pagar a conta, ou não quero trabalhar porque, sei lá, a realidade que eu vivo é muito difícil. Porque, sei lá, pelo menos todas as pessoas que eu já atendi que têm problemas com dependência, seja de droga, seja de sexo, seja de comida, são sempre pessoas que eu vejo que têm uma sensibilidade bem presente, assim, né? Uma água forte, no sentido de tem alguma coisa que não está sendo expressada, entende? Tem alguma coisa da minha realidade interna que eu não estou conseguindo pôr no mundo, né? E eu saio, então, do mundo porque, então vai tomar no cu, né? Tipo, não estou conseguindo aqui, beijo, tchau. Mas esse contexto, em termos educativos, sociais, ele permite
que eu, de alguma forma, desenvolva as coisas das quais eu sinto que eu posso desenvolver, mas eu não estou encontrando aonde, sabe? Ah, Eu ouvi o que você falou, mas aí me parece meio fatalista, né? No sentido que, assim, eu não consigo, a sociedade não me dá condições, eu não tenho a possibilidade, então me deixa chutar o pau da barraca que tá tudo certo. E uhum, aí, eu trabalhei na mesma cidade, inclusive, numa clínica que vinham pessoas da Cracolândia, que é um projeto do governo, católico, astrologia mesmo, e nesse mesmo bairro, à tarde eu atendi uma clínica que a internação era R$ 25.000, onde legal, esse trânsito. iam atores, iam pessoas, advogados e tal, de uma classe social que tinha uma certa abundância. No contexto geral, o processo de dependência ele é uma falência humana, falência moral, falência, assim, eu enquanto pessoa fali, eu perdi o poder de decidir minha própria vida, que é o resultado. Entende? E aí, quando a gente fala de astrologia, de mapa astral, eu uso o conceito do Jung no sentido da individualização. Então, você, enquanto ser, tem a possibilidade, por mais difícil que isso pareça, de tomar posse da sua história e ser digno de quem você é, dentro das suas possibilidades. Ou você se rende e porque não tem meio termo. Ou você consegue ser você mesmo, ou você é refém do processo. E as desculpas vão variar de indivíduo para indivíduo. Porque, por exemplo, você pode parecer que não, mas uma pessoa que tem dinheiro, dinheiro mesmo de verdade, inúmeros relatos que eu ouvi foi da dificuldade da pessoa parar o processo do uso, parar o processo de distribuição, porque o dinheiro não acabava. Simplesmente o dinheiro não acaba. Eu não consigo parar de Entendi. usar o dinheiro. Eu tô preso aqui, tô me matando, destruí tudo, agredi, coloquei para fora, bati na mãe, fiz tudo, bati carro, o dinheiro não acaba. O dinheiro não acaba. Uma falência humana de dignidade em todos os aspectos, tão quanto uma pessoa que está na Cracolândia. Entende? Uhum. No Entendi. sentido, Não, essa era uma pergunta que eu queria muito te fazer essa. Mas fala, eu acho que eu te cortei. só para. Eu digo falência humana nesse sentido da pessoa não conseguir decidir a própria vida. Perdeu o poder de decidir a própria vida. Perdeu o livre-arbítrio. Uhum. Entende? É assim, é o ápice da desarmonia, da catástrofe. É o ápice, assim, tipo, cheguei num ponto que Uhum. Uhum. perdi, era meu por direito, que é o livre-arbítrio. E não é uma coisa social que impede, que põe uma dificuldade, ou que... Não, simplesmente não consigo decidir a vida, não consigo decidir entre comer ou comprar uma droga. Uhum. Uhum. Entende? Entendi. Uhum. Entendi. Entendi. Nem Tem sei muita... pensar sobre isso. É... Não, porque é uma quebra de paradigma mesmo, né? Eu ficava pensando assim, nossa, eu entendo, existe um contexto social, mas é isso, né? Não, não existe só um contexto social, mas ele também não deixa de atuar, né? Uhum. Tanto de um lado quanto para o outro, né? Que trabalha com a sociologia, a gente sabe que assim, o contexto social ele não pode ser desculpa. Porque Sim. eu até fico com as pessoas que eu atendo e falo assim, ó, é o seguinte, na boa. Quando tiver a passagem, quando morrer, naquele portãozinho dourado vai ter uma mesinha que é o saque. Aí ali você faz a reclamação, fala assim, essa existência que eu tive não foi legal, tive quadratura ali com a Vênus, com Saturno, e eu não foi legal. E aí talvez eles resolvam a sua situação. Mas hoje, aqui, você precisa tomar posse de quem você é, você precisa viver. Você precisa assumir, admitir, você precisa pegar o que é seu e vamos embora. Não tem meio termo. A história é sua. Você não pode ser vítima disso. Entende? Porque senão a gente cai Uhum. no patismo, né? Uhum. Uhum. Sim, é mais uma muleta, né, para você colocar como desculpa, né? Sim, e assim, a gente sabe que viver é um aprendizado e é angustiante, independente de ser. A vida essa vida terrena,
ela é uma desordem. Não é uma, assim, no contexto social, independente das camadas, o resultado histórico, você tem que falar assim, nossa, mas a gente é muito limitado. Esse, eu costumo brincar assim, eu já acordo e não compro, né? Se eu quiser desculpa para não fazer, eu já tenho. Já tenho. O que eu quero dar é desculpa para fazer, para me realizar, para ser pai, para ser filho, para conseguir olhar no espelho e me encantar com quem eu sou. É isso que eu quero buscar. Porque para não fazer, para me afundar, para se revoltar, para chutar o pão da barraca, eu já tenho. Não preciso muito. Ou seja, eu preciso de ferramentas, né, para me fortalecer, para poder, então, tomar na minha mão, né, a coisa. A astrologia, ela é excelente para isso. E aí, voltando para o nosso tema, o conhecimento dessa o conhecimento do que é, então, benéfico, feliz, prazeroso, criativo, que tem sua cara, né? Que é onde você pode criar, se expressar e brilhar, né? Porque ali você se sente bem, a sua autoestima sobe, né? É uma ferramenta e tanta, né? Para então eu poder pegar a minha vida nas minhas mãos e falar, então eu posso fazer tal coisa. Porque aí você não tem nem essa, né? Ou seja, o prazer se torna aí um fundamental, né? Porque, como você falou, como a gente falou no começo, né? Como você disse, que as pessoas buscam por prazer. Então, né, começa no prazer e o prazer até acaba, mas aí de repente eu tô lá ainda, né? É porque o prazer tem outros lugares, né? E pensando que o planeta Vênus é um planeta rápido, ou seja, ele muda muito rápido de signo, né? Esse prazer se desloca muito, né? A gente não tem prazer em uma coisa só a vida inteira, né? Ele muda. Então, não dá para estratificar, né, também. Sim. É uma busca. A gente vai se encantando, né, com a vida. Vai se encantando. Se perder e se encontrar e tudo isso que é viver. Vai se encantando. Porque, na verdade, assim, o que eu penso depois, né? Estude e vai. Depois a gente entende que a gente não sabe nada. E a gente se permite a aprender. E aí eu acredito que a posição ideal, para mim, né, é a posição de aprendiz, né? A gente vai se encantando. Aprende aqui, aprende ali, aí fica ali, bate ali, e aí aprende de novo, e a gente vai bailando, né, com esse processo e crescendo, né? Agora, Cara, não é. enclausura a gente, mas no meu caso, que me enclausurou muito, foi os conceitos, né? Eu achar que sabia, determinar, me fechar numa pseudo-arrogância sagitariana e não ouvir, me fechar, assim, então eu já sei, já entendi, tenho condição, então não me permito. Né? E aí, de pensar que era livre, me vi mais preso do que nunca imaginei, sem nenhum muro entre esse processo. Entende? Sem morrer, para poder renascer e entender que assim, não sei nada. Não dá para saber nada. Quanto mais busca, mais se entende para puta. Deu, não sei nada de novo. Você, como um bom sagitariano, né, sabe bastante disso. Enfim, mas a gente poderia ficar aqui 5, 6 horas, né? Filosofando. Bom, como eu disse, você com o aglomerado sagitariano, eu com meu ascendente sagitário, meu sol na 13. Se deixar, meu filho, só vamos. É o seguinte, é um presente falar com você, é um presente mesmo. Trocar e ser de novo. Vai ficar registrado. Depois eu vou editar, tirar uns pedaços e usar, né, divulgar. E eu queria falar de você, falar do seu trabalho, o que você está apontando. Bom, eu que agradeço o convite, maravilhoso. Eu tava muito afim mesmo de ser convidado para sua live. Eu queria ouvir, queria saber mais disso. Você está tão próximo dessa questão que ela me interessa. É isso, gente. Eu não sei, não tenho nada para falar. Assim, meu Instagram tá aí. Quem quiser me seguir, me segue. Tem agenda para mapa só para o ano que vem. Tem uma turma de astrologia que está aberta. Assim, a gente fez a terceira aula. Se alguém quiser entrar, ainda é possível. Aí tem que ver as outras aulas, né? É só me escrever, eu passo as informações todas.
E é isso aí. É isso. Agradecer É demais. isso. Boa semana. Bom final de sexta-feira. Obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade dessas trocas maravilhosas. Muito Tamo junto. bom. Valeu, Rodrigo. Axé aí. Axé.